Bom dia, meus amigos aqui do canal, do YouTube. É um prazer estar aqui de novo e hoje falando de uma patologia que aflige imensa quantidade de pessoas e que em alguns casos nós temos possibilidade através da naturopatia e no caso aqui específico da fitoterapia conseguir auxiliar muito essas pessoas que são os processos reumáticos, né? São os processos inflamatórios de articulação. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir para as pessoas que se inscrevam aqui embaixo está escrito aí, inscreva-se, se inscreva, porque através disso você pode estar recebendo, toda vez que eu posto aqui um vídeo, você recebe a informação desse vídeo que eu estou postando. E também curta e compartilhe. Por que isso? Porque muitas vezes não é só você que quer conhecer sobre o assunto, sobre os tratamentos possíveis, mas também existe pessoas que têm essa necessidade ou porque está passando por esse problema e de repente aqui essa informação, esse auxílio também pode chegar até essas pessoas e pode ajudar essas pessoas. Então você vai estar me ajudando e vai estar ajudando um semelhante, um terceiro. Então compartilhe, é sempre importante. Muitas vezes a gente nem sabe que nós temos um amigo ou um parente, a mãe, o irmão, um avô de um amigo que está passando por esse problema e que de repente nós podemos estar aqui auxiliando essas pessoas de alguma forma, tá bom? Então faça isso. Primeiro se inscreva para você fazer parte do canal, para você estar recebendo essas informações, curta e depois compartilhe esse vídeo, tá bom? Bom, hoje então nós vamos falar de uma patologia que não atinge somente as pessoas de idade, tá? Algumas pessoas acreditam que os processos reumáticos é só para doença de velho. Não, não é doença de velho, tá bom, gente? Só doença de velho atinge, sim, muitas vezes as pessoas com maior idade, mas isso não quer dizer que é só doença de velho. Eu vou dar aqui um exemplo comum, que é a doença chamada de gota, que é um processo de artrite, um processo inflamatório, que é gerado pelo excesso de ácido úrico, mas que não atinge só pessoas de idade, tá bom? Mas que também é um processo reumático, tá? Mas vamos falar aqui hoje da artrite, da osteoartrite, da artrose, da osteoartrite, que na verdade são todos processos reumáticos e que está mais vinculado a processo evolutivo dessas doenças, né? Mas que todas elas atingem as articulações e todas as articulações, tá? Dos pés, joelho, parte inferior do corpo com parte superior do corpo. E essas patologias são patologias incapacitantes, ou seja, quem é acometido dessas patologias tem uma dificuldade imensa de se locomover, de se movimentar, sem dizer da dor, que muitas vezes é uma dor extremamente intensa, tá? E ela é uma dor constante, né? Latejante, constante, porque é um processo inflamatório. Então é muito importante e é muito difícil, muitas vezes, a gente suportar esse tipo de patologia por muito tempo. Chega uma hora que ela começa efetivamente até a mexer com o nosso emocional, com o nosso humor. Bom, inicialmente é importantíssimo saber que essas doenças vêm de cima para baixo. Geralmente essas pessoas que desenvolvem esses processos são pessoas de muita rigidez emocional. Pessoas que têm dificuldade de movimentar o seu emocional, de movimentar os seus conceitos, de ser flexíveis com os seus conceitos, com sua forma de lidar com as coisas e com a vida. E essa rigidez emocional, ela se reflete diretamente nas articulações, levando a essa rigidez fisiológica, essa rigidez como pessoa, do corpo, do esqueleto, né? Então é muito importante, vocês vão sempre perceber que essas pessoas muito rígidas, muito incapazes de ser maleáveis emocionalmente com a vida, tende a ter uma facilidade de desenvolver essas patologias. Obviamente que não é somente esse o fator, mas eu sempre digo que nós temos um gatilho.
E esse gatilho emocional é que acaba favorecendo, ou seja, propiciando o corpo a desenvolver essas patologias. Eu vou fazer um vídeo aqui ainda dizendo quais são os fatores emocionais em que eles efetivamente acabam sendo desenvolvidos, se desenvolvem em determinadas partes do corpo. No próximo vídeo aí eu vou estar falando sobre isso, porque é muito importante a gente estar se prevenindo, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que esse vídeo aqui não tem como objetivo fazer diagnóstico, tá bom? É importante que todos já tenham esse diagnóstico, né? Saiba exatamente o que tem, o que está sentindo e qual é efetivamente a sua doença. As plantas aqui nesse caso é apenas para substituir o fato de estarmos tomando um medicamento alopático para um medicamento mais natural, sem tanta contraindicação, sem tantos efeitos colaterais e principalmente sempre lembrando que é tratar a origem e não o sintoma, né? Isso é fundamental. Então, para isso hoje nós vamos falar da artrite e aqui eu vou então primeiro explicar o que é cada um de uma forma muito simples, de uma forma muito simplória, até para que quem esteja me acompanhando tenha facilidade de compreender. Não vamos aqui ficar usando muito termo técnico, muito a firula para não gerar aí uma dificuldade de compreensão, que não é esse aqui o nosso objetivo. Bom, processo de artrite. A artrite é um processo inflamatório das nossas articulações, tá bom? Ou seja, então toda vez que eu tenho em alguma articulação, da parte superior ou da parte inferior das minhas articulações, só aquele processo inflamatório, isso é chamado de artrite. E esse processo inflamatório, ele é gerado pelo nosso próprio corpo. Quando o nosso próprio corpo identifica ou entende ser algo negativo, ou seja, algo que não deveria estar ali, ele desenvolve esse processo reumático. E aqui então vem uma crítica que eu faço muitas vezes com relação ao uso contínuo de anti-inflamatórios e outros medicamentos, que acabam sendo justamente a mola propulsora para que o nosso corpo entenda ou faça uma identificação de algo negativo nas nossas articulações, que são os próprios processos inflamatórios, tá? Então, um excesso de anti-inflamatório, chega uma hora que esse excesso de medicamento, ele começa a intoxicar o nosso corpo, e aí ele começa a parar nas nossas articulações, no nosso sangue, e o nosso corpo começa a identificar aquilo como um processo negativo, como algo intruso, como algo que não deveria estar ali, e desenvolve esse processo reumático, tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é desintoxicar o nosso corpo, é limpar o nosso corpo, é parar de tomar tanto medicamento. Esse é um fato e é uma atitude imensurável, necessária e importante. Dali nós precisamos então partir para duas coisas. A primeira é fazer um processo de diurese, né? Tomando aí principalmente um quebra-pedra, um cabelo de milho, fazendo chá, que eu vou também aqui ensinar como é que faz esse chá. E já vou fazê-lo então para ficar mais fácil, para que fique mais dinâmico o nosso vídeo e mais didaticamente melhor. A primeira coisa é sempre 1 litro de água. No caso tanto do quebra-pedra quanto do cabelo de milho, é ferver a água, deixar em infusão, pegar mais ou menos uma mãozada, seja de um ou seja do outro, ou quem quiser pode utilizar os dois. Apaga o fogo, né? Desliga a fervura, coloca essa mãozada ou 2 a 3 colheres de sopa dessa erva dentro deste 1 litro de água, tampa, deixa lá por 40 minutos. Depois que tiver bem, essa água já esfriou bastante, você pode coar. Tem algumas pessoas que deixam as plantas dentro do recipiente, dentro da chaleira, enfim, da panela em que fez a fervura. Algumas pessoas coam, tá? Depois coloca esse chá em um recipiente de vidro, é sempre interessante tirar dessa panela,
porque é um metal, passar para um recipiente de vidro e guardar na geladeira. E esse 1 litro de água você vai tomando durante o dia. Você pode tomar 3 doses de manhã, de tarde e de noite, aquele copinho de 300 ml, ou um pouquinho mais para acabar com 1 litro de água, tá bom? Não que seja somente esse litro de água o suficiente, é importante que você possa, inclusive, acrescentar mais 1,5 litro, tá? Para chegar a 2,5 litros, e aí você tomar essa água, esse chá durante o dia todo. Por quê? Porque quanto mais água você toma, mais você vai fazer esse trabalho de diurese e fazendo esse trabalho de limpeza do organismo, tá bom? Mas não é só a diurese que é importante ser feito, não é só através da excreção urinária, é importante você também fazer uma excreção intestinal, uma limpeza intestinal, tá bom? E aí, geralmente, eu aconselho a tomar o ruibarbo. O ruibarbo é uma raiz, um caldo, desculpa, e ele é ralado. Você pode ir em qualquer farmácia homeopática e pedir ruibarbo, tá? Eles têm em cápsula também, mas tem o pó que você pode utilizar, que é uma colherzinha de café que você dissolve na água, ou a cápsula que você vai tomar aí de 2 cápsulas por dia para fazer aquela diarreia mesmo, vamos falar popularmente aqui, né? Fazer aquela diarreia, fazer aquela limpeza do intestino para que você possa estar limpando. Algumas pessoas, inclusive, recomendam a lavagem intestinal com soro fisiológico, mas aqui, como existe aí uma necessidade de uma certa técnica para isso fazer, então não vamos entrar nessa questão da lavagem intestinal. Vamos tomar mesmo esse laxante, né? Posso tomar algum outro tipo de laxante? Nós temos aí alguns comprimidos, né? Como Lactopurga, tal. Não, eu não aconselho porque eles são muito fortes. O ruibarbo, ele é um pouco mais leve, ele é um pouco menos agressivo e vai fazer a mesma coisa sem esse processo tão agressivo, tá bom? Então esse é o primeiro passo, limpar, desintoxicar o corpo, tá bom? Bom, depois nós temos a artrite reumatoide. Na verdade, a artrite reumatoide é aquele processo já inflamatório em que permanece por muito tempo, ou seja, ele é um processo já que a gente pode dizer que você já não consegue viver sem ele é permanente, ele é relutante e começa a permanecer aquele processo constante e não se dissipa. Esse processo, então, chamado de artrite reumatoide, ele já começa a trazer uma consequência um pouco mais complexa e mais difícil. Por quê? Porque enquanto a artrite é um processo inflamatório, mas você toma ali alguns medicamentos, já faz um processo de diurese, ele some, né? Então ele some, e se você não cuidar, ele volta, mas aí ele volta já com um tempo um pouco mais prolongado. No caso da artrite reumatoide, não, tá? Ele é crônico, ele é permanente, ele já começa a dificultar já para você andar, ele já começa a criar determinadas debilidades e você já começa a sentir aquela dor mais constante. Ele já é um processo um pouco mais difícil e tem que ter um pouco mais de atenção. O processo de limpeza do corpo também se aplica a ele, tá bom? Também é importante a gente fazer esse processo de limpeza. E aí, associado a isso, está atento à nossa alimentação, principalmente com embutidos, enlatados, medicamentos, tá? Esses produtos e esses tipos de alimentos você deve tentar começar a eliminar, tentar tirar da sua alimentação esse tipo de alimentos, tentar se alimentar mais com verduras, legumes, saladas, frutas, tá bom? Sempre que buscar uma proteína, buscar o ovo, buscar o peito de frango, ou se for a carne, em menor quantidade, mas uma carne um pouco mais, vamos dizer assim, menos gordurosa, aquelas partes menos costela, embutidos, miúdos de frango, essas coisas você tem que tentar abolir,
tá bom? Tentar uma proteína um pouco mais limpa, uma proteína um pouco mais saudável, tá bom? Mas é importante você estar fazendo isso. No final eu vou passar então quais são as plantas que a gente utiliza para o tratamento. Aqui agora eu só estou falando da limpeza do corpo, do tipo de alimentação que a gente tem que tentar eliminar da nossa alimentação e buscar sempre primeiro estar limpando o corpo para depois tratar. E nós temos a artrose. A artrose e a osteoartrite, na verdade, é quando esse processo inflamatório ele já começa a degenerar as nossas partes mole, ou seja, começa a fazer um processo já efetivamente degenerativo e progressivo. Principalmente essas partes moles, nós estamos falando aqui quando nós temos as cartilagens, né? Quando as nossas cartilagens, que protege um osso do outro para que eles não tenham atrito, para que eles não tenham contato, essa cartilagem ela já começa a se degenerar. E aí então a gente começa o processo de artrose ou osteoartrite. Então esse que é a mesma coisa, esse processo então ele já é bem debilitante, ele já é um processo extremamente doloroso, ele é um processo em que muitas vezes, dependendo do estágio em que ele se encontra, onde já não existe mais efetivamente, aí muitas vezes é só cirurgia, colocação de prótese, órtese e assim por diante, tá bom? Mas o que nós queremos é que não chegue a esse estágio, tá bom? É que não chegue a esse estágio. E aí também o processo de diurese, de limpeza do corpo, readequação alimentar, também se aplica a artrose ou a osteoartrite, tá bom? Esse processo de limpeza, esse processo de tirar do corpo, limpar o corpo, ele se aplica a todos esses processos, desde a artrite, que é o processo inicial inflamatório, até a artrose, que já é o processo degenerativo, tá bom? Sempre tomar muita água, tomar esse chá de cabelo de milho, quebra-pedra, é muito importante. Algumas pessoas fazem o uso desses chás contínuos, que não tem problema nenhum, tá bom? Pode fazer esse processo contínuo sem problema nenhum. E a alimentação, que é fundamental. Bom, então agora vamos aqui falar de algumas plantas que vão nos ajudar a tratar desde a artrite até a artrose, tá bom? Bom, nós podemos fazer desde chá, que aí eu vou explicar aqui como fazer o chá, como você pode ir também numa farmácia homeopática e pedir a tintura dessas plantas. Bom, quais são elas? Primeiro, a arnica, tá bom? A arnica. Segundo, nós precisamos aqui da chamada garra do diabo, tá bom? Excelente anti-inflamatório. A arnica, apesar dela ser anti-inflamatória, mas ela está mais voltada para a dor, mais um analgésico, tá bom? Então, a garra do diabo. Depois a sucupira, tá bom? A sucupira, excepcional. E por último, e não tão menos importante, muito pelo contrário, extremamente, principalmente pelo tratamento de artrose, osteoartrite, é a canela de velho, tá bom? Esses 4 são os medicamentos excepcionais para esses tratamentos. Kleber, então eu estou só com artrite. Se você está só com artrite, então vamos tomar a arnica, a garra do diabo e a sucupira. Tá bom? Ou seja, se você vai na farmácia, você pede então a tintura separadamente. Eu não trabalho com compostos nesses casos, eu gosto de trabalhar separadamente pela absorção de cada um deles. E aí você vai tomar 30 gotinhas de cada um deles em um copo de 300 ml, que pode ser inclusive no chá, tá? Você pode pingar naquele chá. 30 gotas de cada um deles, 3 vezes ao dia, tá bom? Então você vai lá, pede um vidrinho de 30 ml de arnica, 30 ml de garra do diabo e 30 ml de sucupira. Pinga eles, 30 gotas de cada um, naquele copo, pode ser aquele chá ou não, pode ser um copo com água, 30 gotinhas de cada um deles. Então isso vai dar 90 gotas, 30 de cada um de manhã, 30 à tarde e 30 à noite, tá bom?
Bom, e quando eu já estou no processo de artrose, já o processo já é bem mais evolutivo, já está trazendo uma consequência muito mais grave, aí nós temos que acrescentar canela de velho, tá bom? Aí essa planta, ela nos ajuda nesse processo. É muito importante nós acrescentarmos essa planta no nosso tratamento, que também é só você ir na farmácia e fazer o pedido, tá? E aí você vai tomar 30 gotas, incluindo ele, tanto na arnica, na sucupira, como na garra do diabo, você vai incluir. Então nós teremos 4 tipos de medicamentos que você vai pingar nesses 300 ml ou um pouco mais, porque tem algumas pessoas, porque ele é em álcool. E aí algumas pessoas têm uma certa dificuldade do álcool. Aí o que faz? Aumenta o copo de água, tá bom? Coloca lá 500 ml de água, toma de manhã, de tarde e à noite, acrescentando as 4 ervas. Bom, Kleber, mas eu não quero ir lá e comprar o fitoterápico, eu quero fazer o chá. Da mesma forma. Só que aí o que você vai acontecer? A sucupira, ela é uma semente e dura para quebrar. Pensa numa plantinha, numa semente dura. Você vai ter que quebrar ela com o martelo, tá bom? Nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a água, vai ter que bater bastante, você vai ter que quebrar aí para 1 litro de água, uma semente, você vai ter que quebrar e vai ter que deixar fervendo, tá? Ela vai ter que ficar ali fervendo uns 15, 20, 30 minutos. Muitas vezes a pessoa fica até mais fácil ela comprar o óleo, porque aí ela pinga o óleo na água, tá bom? Aí a arnica, que é uma folha, você vai desligar, a sucupira, desculpa, a garra do diabo também é uma folha, você vai colocar, desliga a água, coloca, abafa a canela de velho também, se for, você já estiver no caso da artrose ou da osteoartrite, você já coloca então a canela de velho, tá? Aí você coloca, abafa e deixa esfriar, depois você pinga o óleo da sucupira, tá bom assim? Então, você pode fazer o chá, só que aí depois você acrescente mais aí 1,5 litro, você vai tomar uns 2,5 litros desse chá, tá bom? De manhã, à tarde e à noite. Eu particularmente, eu prefiro você já comprar essa propriedade na farmácia. Por quê? Porque o chá, eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre chá. Mas não adianta você dizer, eu estou com muita dor, então eu vou colocar aqui quase meio quilo de arnica, vou colocar meia dúzia de semente de sucupira, vou colocar 2 mãozadas então, ou 6 colheres de sopa de canela de velho. Não faça isso. A naturopatia não trabalha com quantidade, ela trabalha com qualidade. São pequenos estímulos que fazem com que o corpo se restabeleça muito mais rápido. Né? Então é igual aquela história, as pessoas têm essa mania de achar que é a quantidade. Eu aumento a quantidade e aí eu vou ter um resultado mais rápido. Não faça isso, até porque entre o veneno e o remédio é a quantidade, até a água demais faz mal, tá bom? Então eu não gosto muito, eu prefiro indicar o fitoterápico, por quê? Porque ali tem as gotinhas, pingou 30 gotinhas de cada um, já é o suficiente, tá bom? Algumas pessoas me perguntam, Kleber, mas e a condroitina, com a glucosamina, que tem a função específica de reconstruir, né, aquela cartilagem? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, na prática, já como há muitos anos eu acabo na prática fazendo quase que um laboratório, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, quando esse processo degenerativo ele não é completo, ou seja, ele ainda está naquele processo inicial degenerativo, ele está naquele processo, mas ainda a cartilagem ainda está ali, ela está se dissolvendo, ela está se deteriorando, mas ainda está ali, eu consegui bons resultados. Mas quando ela já se perdeu, né, ela já acabou, ela já se rompeu, eu não consegui
bons resultados. Eu não consegui dizer para você assim, olha, realmente depois de radiografias e tal, eu consegui perceber ali que o corpo realmente conseguiu fazer essa reconstrução. A mesma coisa com a cartilagem. O que acontece é que nós temos alguns outros produtos que eu vou fazer um outro vídeo explicando sobre esses outros produtos, mas eles são injetáveis e aí precisa de um profissional adequado para fazer isso, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essas cartilagens, porque senão esse vídeo fica muito longo e já me disseram, já me orientaram para não ficar fazendo vídeos muito longos. É preferível fazer 2, 3 vídeos sobre o mesmo assunto, mas vídeos mais curtos, até para não cansar as pessoas e ficar um vídeo até mais fácil para postar, tá? Então eu vou me limitar aqui a falar dessas 4 plantas que devem ser utilizadas, sendo a arnica, a sucupira e a garra do diabo, no momento mais inicial da artrite, ou mesmo da artrite reumatoide, que já é aquela parte mais evolutiva, mas ainda é somente um processo inflamatório, tá? Seja do fitoterápico, comprado na própria farmácia, pingando 30 gotas de cada um deles em um copo com água ou no copo com chá, que eu já recomendei, ou já no processo mais evoluído, um processo mais degenerativo, que é quando nós entramos na artrose ou osteoartrite, acrescentando a canela de velho, tá bom? Tomando 3 vezes ao dia. Mas se alguém tiver alguma dúvida, se alguém não compreendeu, ou se alguém tem algum processo um pouco mais complexo, é só deixar o recado aqui pra gente, tá bom? Que a gente responde, tá certo? Eu quero agradecer, espero ter contribuído. Relembrando, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar e curtir o vídeo, tá bom? Numa próxima oportunidade eu farei um outro vídeo, aí já falando mais desses medicamentos, da produção, de como se faz essa cartilagem através do pé de galinha e outros processos. É importantíssimo também nós fazermos a adição aqui de cálcio para esses tratamentos, principalmente da artrose, tá bom? Mas isso eu vou fazer, eu posso orientar agora no próximo vídeo. Esse agora é mais para trazer um pouco de alívio, trazer um pouco mais de uma melhor qualidade de vida quando nós estamos nesse processo, que eu sei porque a dor ela é algo realmente que nos tira um pouco do centro, do eixo. Então esses fitoterápicos, essas plantas são as melhores plantas para que a gente possa estar tomando nesses processos, tá bom? Um grande beijo, um excelente final de semana, espero vocês aqui no próximo vídeo, pedindo para que compartilhem e se inscrevam, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau!